Olá! Hoje vamos estar fazendo a leitura do Bem-vindo Espírito Santo, do mesmo autor de Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn. Como a presença do Espírito Santo atua em nossa vida. Amanhecer de um novo dia. Atlanta é uma cidade linda, é o coração e a joia da coroa do sul dos Estados Unidos da América. Mas não se deixe enganar, em agosto o tempo fica quente e úmido. E ficar preso na rodovia interestadual 75, em meio a um enorme congestionamento, com tantos carros ao redor quanto a vista consegue alcançar, e com um sol de fim de tarde queimando sobre a cabeça, significa muito calor. E lá estávamos nós, em Atlanta, no mês de agosto, cercados por carros de todas as cores e modelos, um atrás do outro por toda a interestadual 75. Por causa da umidade, nossa van parecia mais uma sauna sobre rodas. Para deixar tudo ainda pior, eu estava prestes a me atrasar para a minha própria cruzada. Por que não estamos andando, Jenny? Perguntei. Para onde este povo todo está indo? Enquanto o trânsito fluía aos centímetros, Jenny Polino, meu braço direito e administrador pessoal, me informava sobre a cruzada milagrosa e sobre a partida de futebol americano que faziam com que as ruas do centro de Atlanta ficassem completamente engarrafadas. Estávamos tentando chegar ao Omni Coliseu no centro de Atlanta, onde nossa cruzada milagrosa estava marcada para ter início às 19 horas. Apesar de a lotação máxima do Omni ser de 18.500 pessoas sentadas, os prognósticos indicavam uma noite bastante agitada. Baseado nas reservas feitas por caravanas e demais grupos, e contando a estimativa de pessoas do coral, dos patrocinadores, da equipe de apoio e do público em geral, iríamos precisar de todas as cadeiras disponíveis, talvez mais. A julgar pelo tráfego que nos cercava, estava claro que compareceriam mais pessoas ao Coliseu do que havíamos previsto. Quanto tempo falta, Jenny? Perguntei. Difícil dizer, mas o trânsito está fluindo um pouco melhor agora. Assim espero, está ficando tarde. Jenny percebeu que eu me afundava em pensamentos e, como sempre faz nessas ocasiões, deu voz ao que eu estava pensando. Pastor, Charlene disse que o chefe do corpo de bombeiros está trabalhando conosco para que tenhamos o máximo de pessoas presentes. Fizemos tudo quanto possível para receber essa multidão. Enquanto continuávamos caminhando pela pista abarrotada, no que mais parecia um forno, o celular tocou. Era Charlene Mackwell, o coordenador da cruzada. Olá, Charlene. O que está acontecendo no Omni? Perguntei. Pastor, os milagres já estão acontecendo, o lugar está lotado e o poder de Deus está em toda parte. As pessoas estão se levantando das cadeiras de roda e a atmosfera parece cercada da força de Deus, dentro e fora. Acho que nunca vi nada assim. O Espírito Santo já está operando, mesmo antes de os serviços começarem. Deus está fazendo muito mais do que pedimos em oração aqui. Há muita vibração no ar, pastor. O culto desta noite será inesquecível. Glória a Deus, Charlene. Estaremos aí em alguns minutos. Vejo você em breve. Desliguei o telefone e comecei a pensar sobre o que Charlene acabara de dizer. Foi o que bastou para que o Senhor me lembrasse da Escritura. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Então, sussurrei uma oração de agradecimento ao Senhor por sua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo que está fazendo. Esta é, em verdade, sua obra, não minha. Senhor, você é maravilhoso e eu muito o amo. Passei a refletir sobre tudo que Charlene dissera e tornei a ser preenchido pelo entusiasmo e pela maravilha com a graça e a misericórdia de Deus.
Na medida em que avança por este livro, caro leitor, oro para que você descubra que o caminho se dá não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se você tem fome do poder de Deus, continue lendo este livro, pois nele dividirei com você tudo o que aprendi através do Espírito Santo, a respeito do poder milagroso acessível a todas as pessoas. Jane interrompeu meus pensamentos e disse: Estamos quase chegando, pastor. Posso ver o ônibus à nossa frente. Chegamos à entrada dos fundos do Coliseu e paramos. Assim que o portão grande fechou atrás de nós, saí da van e caminhei até a sala que me havia sido preparada. O monitor da televisão já estava ligado quando entrei no local. Fui até ele e aumentei o volume. As pessoas não paravam de aplaudir e de gritar. E alguma coisa muito forte estava acontecendo na área reservada aos cadeirantes. Milagres estavam acontecendo. Eu conseguia ver através do monitor. E eu podia sentir a presença de Deus com tanta intensidade, bem ali no meu camarim. Era glorioso. Meus olhos ficaram colados ao monitor. Eu estava maravilhado por ver o poder de Deus manifesto mesmo antes do início dos serviços. De repente, alguém começou a correr por todo o auditório. As cenas eram impressionantes. Milagres estavam acontecendo bem diante dos meus olhos. Que Deus incríveis nós temos! Pensei. Ainda sem desviar o olhar do monitor, comecei a chorar. Eu me sentia extasiado pelo amor e pela fidelidade de Deus. Estava perplexo com o que estava acontecendo. Closes da câmera por diversos setores do público permitiram-me ver o rosto das pessoas. Pude perceber uma variedade de emoções, de risadas e sorrisos empolgados a lágrimas de alegria e de adoração. Mas a emoção estampada em todos os rostos presentes era a fome de experimentar o toque glorioso do Mestre. Com um olhar fixo na tela, pensei: eu sei melhor do que qualquer um que essas pessoas não estão aqui para ver Benny Hinn. Ora, nem eu mesmo sairia de casa apenas para ouvir Benny Hinn. Eu nem mesmo me daria o trabalho de atravessar a rua para me ouvir pregar. Mas sei que nesta noite as pessoas não saíram de casa por minha causa. Elas vieram porque o Senhor Jesus está aqui. Imediatamente me veio à mente uma passagem de Isaías em que dizia Deus: Não darei minha glória a nenhum outro. Isaías 48:11. Aprendi no decorrer dos anos que a glória é algo que Deus não compartilha. Talvez alguém se pergunte: o que motiva uma pessoa a percorrer enormes distâncias para comparecer horas antes a uma cruzada? Para mim, a resposta é simples. Uma vez que não faz muito tempo, eu também me via esperando para participar de um culto conduzido por Kathryn Kuhlman, cheio de esperança e desejoso por receber algo de Deus. Fora a fome que me levara até ali, uma fome que tenho até hoje, e um anseio por experimentar o glorioso toque da presença divina. Sinto mais fome hoje do que jamais senti, e essa fome e esse anseio por conhecer o Senhor e a glória de sua presença só fazem aumentar. Quanto mais conheço, mais quero conhecer sobre Deus. Sim, muito me identifico com essas pessoas maravilhosas que comparecem às nossas cruzadas, porque com elas eu também tinha tanta fome espiritual que pouco importava a distância a percorrer ou a longa espera pelo início dos serviços, já que eu podia experimentar a presença de Deus mais uma vez. Os milhares de pessoas que lotam estádios e auditórios por todo o mundo têm diferentes criações e diferentes necessidades, mas todos se unem ao redor de um só motivo, um profundo desejo de se perder no poder e na maravilha da obra do Espírito Santo. Parece ontem. Veja, parece que foi ontem quando eu também estava do lado de fora da primeira igreja presbiteriana de Pittsburgh, na Pensilvânia, às 6 horas de uma manhã de dezembro em 1973, esperando pelo início dos serviços que mudariam minha vida para sempre. Se você leu Bom Dia Espírito Santo, então você já conhece uma parte da minha história.
Um amigo chamado Jim Ponter me convidou para uma viagem de ônibus de Toronto a Pittsburgh, a fim de comparecer ao culto ministrado pela famosa evangelista Kathryn Kuhlman. Assim, lá estávamos na fria manhã de Pittsburgh. A imagem daquele dia está gravada de forma indelével em minha mente. O ar era frio e revigorante, tão frio, na verdade, que quase doía ao respirar. As pessoas que me cercavam vestiam suas roupas mais quentes, as cabeças eram protegidas por chapéus e os pés calçavam grandes botas. Nós batíamos pés, esfregávamos as mãos, colocávamos braços ao corpo, tudo para tentar afastar o vento congelante, chegando até a nos aninharmos em grupos, numa tentativa vã de sentir algum calor. Com bastante relutância, a noite cedia lugar a um amanhecer cinzento, que assomava de forma ameaçadora sobre a cidade de aço. A luz revelava aos poucos os enormes prédios, o asfalto e o concreto que rodeavam a igreja por todos os lados, como se a própria cidade tivesse crescido ao redor da igreja, lembrando bastante os milharais que envolvem as casas nas fazendas de Indiana. A igreja parecia por vezes uma catedral, em outras lembrava uma fortaleza de construção elaborada, com seus pináculos e portas imponentes. A pedra clara da construção estava recoberta de uma fuligem negra causada pela poluição e pelo envelhecimento, emprestando uma aparência um tanto severa ao prédio. Jim Ponter tinha me contado algumas coisas sobre Kathryn e sobre seu ministério, o suficiente para me convencer a conhecê-la, mas não o bastante para me fazer esperar muita coisa durante o encontro. Mesmo assim, eu estava buscando algo. Em meu coração, eu estava faminto, ansiando por mais. E como eu precisava desse algo a mais naquela época. Tradição e transição. Ora, eu nasci e vivi minha infância na cidade costeira de Jaffa, em Israel, onde o litoral irregular da Terra Santa encontra a cor turquesa do Mediterrâneo sobre o céu limpo e sob o caloroso sol. Junto com meus 5 irmãos e 2 irmãs, cresci fazendo parte de uma família estrangeira e experimentei uma criação multicultural naquela cidade cosmopolita. Foram tempos excitantes e por vezes confusos. Minha mãe, Clemence, era descendente de armênios. Meu pai, Constande, vinha de uma família grega. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega, mas cursei o ensino fundamental em uma escola católica. Eu falava francês na escola, árabe em casa e hebraico com a comunidade. Mas eu não falava direito. Desde muito cedo, mesmo a menor pressão social ou um estresse emocional mínimo ativavam com intensidade a minha gagueira. As outras crianças faziam piada de mim. Meus professores acreditavam que eu era um caso perdido. Mas o pior era, como primogênito, sentir uma tremenda decepção em toda a família. Apesar de meu pai ser um bom homem e me amar, ele dizia coisas que me atingiam profundamente. De todos os meus filhos, ele costumava dizer: "Você é aquele que jamais será algo na vida." Por favor, peço que não entendo errado. Meu pai era um homem maravilhoso, gentil e generoso, e eu o amava. Mas era isso que ele dizia, e pior de tudo, eu acreditava nele. Você consegue imaginar o quanto aquilo me machucava? Conforme minha autoestima definhava, passei a me recolher do mundo e das pessoas que me cercavam. Eu evitava sentir a rejeição dos colegas de escola e de todas as maneiras possíveis. Ainda tenho memórias bem vividas de me esconder em um canto afastado do pátio enquanto as outras crianças brincavam. Eu fazia tudo o que podia para evitar a rejeição. Apesar de muito novo, acabei mergulhando na devoção à fé católica, a única atividade que me trazia algum consolo. Muitas foram as horas que passei ajoelhado nos familiares pisos feitos de pedra, recitando a Ave Maria, o Credo Apostólico ou o Pai Nosso. Dediquei-me à oração e aos estudos e a me tornar um bom aluno. Tudo que me ligava à minha educação católica acabou virando meu foco.
Passava tanto tempo no convento em que ficava a escola que eu praticamente morava ali. Mas esse comportamento não serviu para afastar os sentimentos de vazio e de solidão. Era apenas uma camuflagem que não duraria muito. A ameaça iminente de uma guerra foi uma constante durante minha infância em Israel. Lembro-me vagamente de ouvir meus pais conversarem sobre o assunto uma vez ou outra. Porém, em 1967, a ameaça se transformou em realidade quando eclodiu a Guerra dos 6 Dias. Não pense, devido à brevidade do conflito, que aqueles foram dias tranquilos. Eu garanto, não foram. Lembro-me de correr para a escola no dia em que as notícias anunciavam o começo da guerra. Olhando para trás, hoje percebo que a guerra foi rápida e cirúrgica, mas o caminho que culminou com o embate foi longo e amargo, repleto de ansiedade. Os países vizinhos de Israel uniram forças, expulsaram as forças de paz da ONU e reuniram suas tropas, em especial no Sinai. Diplomacias públicas e privadas foram tentadas, sem qualquer sucesso. Aquela experiência era toda aterrorizante. Um novo começo. No ano seguinte, 1968, emigramos para o Canadá. Até essa data, eu só conhecia a vida quente e ensolarada em Israel e me sentia seguro com a vida religiosa das escolas católicas. Não obstante, fui subitamente arrancado do estilo de vida previsível para ser jogado em um universo desconhecido. Eu fora forçado a me ajustar a uma vida a que eu não estava acostumado, uma vida para a qual eu não fora preparado. Mudei para um país novo sem saber o que me aguardava. A mudança não poderia ter sido mais complicada para mim, já que ao chegar em Toronto tive de me adaptar a um novo continente, a um novo país, a uma nova cultura e até um novo clima. De repente, eu me via encarando uma nova língua, um novo ambiente, um novo lar e roupas bastante diferentes para sobreviver aos meses de frio e de neve. Fui confrontado com uma nova escola e com todas as matérias associadas àquela nova cultura. De súbito, passei a estudar sobre uma nova forma de governo e a aprender sobre novos feriados e tradições de uma nova sociedade. Tudo era tão diferente. Nem preciso dizer que a mudança para Toronto só aumentou o sentimento de solidão e de alienação. Mas Deus tinha um futuro muito melhor que o passado para mim. Um futuro ainda melhor do que eu poderia esperar. Pois foi no Canadá que eu nasci de novo. Foi nesse novo país que encontrei um relacionamento com Cristo Jesus. Como disse Paulo, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Deus me levou a Toronto para que eu pudesse encontrar seu Filho e transformar minha vida para sempre. Transformação final. Era fevereiro de 1972, quando alguns colegas de ensino médio da escola George Svanner me convidaram para um encontro de oração em certa manhã. Pela primeira vez pude ver pessoas orando e louvando a Deus com força e alegria verdadeiras. Comecei a sentir a mesma sensação que havia experimentado quando aos 11 anos de idade divisei o Senhor Jesus em uma visão. Aquele dia ainda está fresco em minha mente. Ainda posso lembrar a sensação de uma força correndo por todo o meu corpo como se fosse eletricidade. Lembro-me nitidamente da aparição majestosa do Mestre naquela visão noturna. Lembro-me das vestes tão alvas que brilhavam, no manto carmesim que as recobriam, e dos olhos que pareciam enxergar através de mim, me abraçando com um amor indescritível, e do sorriso que jamais hei de esquecer. Ali estava ele, fitando-me com profundidade, com os braços abertos estendidos em minha direção. Eu vi as chagas de suas mãos e soube que era o Senhor. Foi essa experiência que me fez compreender que havia um plano traçado para a minha vida.
E naquele dia de 1972, observando meus colegas de mãos erguidas orando e louvando a Deus, mesmo sem entender tudo o que eu via, experimentei a mesma sensação, a mesma alegria e o mesmo amor que senti na noite em que vi o Senhor. As únicas palavras que fui capaz de experimentar foram: Vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Uma nova esperança. Tornar-me um cristão renascido trouxe uma nova esperança para a minha vida, mas não facilitou em nada a minha vida em casa. Quase que imediatamente minha família passou a me ridicularizar e a me diminuir. Para as pessoas do Oriente Médio, quebrar uma tradição é um pecado quase imperdoável, e minha família considerava que minha conversão havia trazido vergonha para todos. Ao oferecer um testemunho para minha família, meu pai reagiu com um tapa em meu rosto, acrescentando: Se você mencionar o nome do Senhor Jesus, mais uma vez vai desejar não tê-lo dito. Ao longo dos 2 anos seguintes a esse episódio, meu pai e eu mal nos falamos. Ele me ignorava até a mesa e, apesar de a aprovação dele ser importante para mim, não tínhamos um relacionamento verdadeiro. Aos 21 anos de idade, minha vida parecia estar em ruínas. Eu tinha pouquíssimos amigos e a convivência com minha família se desgastara ao ponto de quase sumir. Eu não tinha uma carreira e não enxergava propósito ou esperança para a minha vida. Mas eu tinha o Senhor e também uma fé inabalável no poder sobrenatural de Deus e um anseio desesperado de experimentar o maravilhoso e transformador toque divino sobre minha vida. Poder e presença. Seria o convite de Jim Ponte para participar do serviço de Catterickuma a oportunidade que eu tanto desejava? Pois esse convite não poderia ter vindo em melhor hora. A viagem até Pittsburgh foi complicada. Uma tempestade de neve transformou o que seria um passeio de 7 horas de ônibus de Toronto a Pittsburgh em um suplício com o dobro do tempo. Mas o atraso se mostrou providencial. Durante a interminável jornada, Jim e os outros passageiros me inspiraram com histórias de milagres ocorridos durante serviços conduzidos pela senhorita Kuhlman. Dentro de mim começou a nascer um sentimento de excitação e de entusiasmo. Ao chegarmos ao hotel, o relógio já marcava 1h da manhã. Não teríamos muito tempo para dormir, Jim avisou. Deveríamos chegar à igreja às 6 para conseguir bons assentos. Essa evangelista deve ser especial, pensei, para fazer as pessoas se levantarem antes do raiar do sol e esperarem no frio congelante apenas para comparecer aos cultos. Ao chegarmos à primeira igreja presbiteriana, centenas de pessoas já estavam aguardando no meio de toda a escuridão. Alguns dos presentes haviam levado até mesmo sacos de dormir, aproveitando para descansar nos degraus da frente. Eu era baixo o suficiente para me esgueirar entre as pessoas e chegar mais próximo às portas da igreja, arrastando Jim atrás de mim. Enquanto esperávamos no frio, algo começou a acontecer dentro de mim. As histórias que Jim havia contado no ônibus, a agitação da multidão crescente, os testemunhos incríveis que eu ouvia das pessoas ao redor, tudo isso colaborou para aumentar a sensação de expectativa em meu coração. Notei que eu estava tremendo, mas não dei muita atenção por conta da esfera fria no ar invernal. A cada conversa, minha fé se fortalecia. Hoje, pensei, do outro lado dessas portas, encontrarei Deus. A ansiedade era quase incontrolável. Cerca de 1h antes dos serviços, a multidão tinha ficado tão grande que mal havia espaço para respirar. Benny, disse Jim, quando as portas abrirem, corra o mais rápido que puder. Por quê? Perguntei ainda tremendo. Senão passarão por cima de você, ele respondeu. Quando chegou o momento, corri pela nave em direção à frente à igreja, com a multidão bafejando no calcanhar. O banco da frente estava
reservado, mas Jean e eu encontramos ótimos assentos na terceira fileira. Mesmo depois de me sentar, meu corpo continuava tremendo. A essa altura, eu já estava tremendo incontrolavelmente por 2 horas, desde a espera lá fora. Eu estava contente por entrar no santuário acolhedor, porém, ainda esperando o início dos serviços, apesar do conforto e do calor oferecidos pelo santuário, eu continuava tremendo. No começo, aquela experiência me assustou, mas conforme continuava, mais e mais agradável ela parecia. O que está acontecendo comigo? Pensei. Será o poder de Deus? 1 hora depois, como se saída do nada, uma ruiva radiante trajando um vestido de seda amarelo apareceu no altar. Era Catherine Kuhlman, e ela carregava o maior sorriso que eu havia visto na vida, cheio até transbordar. A partir do momento em que ela saudou e convidou o Espírito Santo para o encontro, uma atmosfera de puro regozijo passou a permanecer no auditório. Enquanto ela conduzia a adoração dos presentes, cantando "Quão grande és tu", passamos a adentrar a própria presença de Deus, cantando do fundo da alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Continuando, a senhorita Kuhlman nos conduziu pelos cantos de algo sobre o nome de Jesus, e Salvador da minha alma. Minhas mãos alcançavam os céus, lágrimas rolavam em meu rosto, eu adorava a Deus com a profundeza do meu ser, algo que eu jamais havia experimentado como cristão. Foi naquele momento que tomei consciência das minhas falhas e dos meus fracassos, quando me senti extremamente indigno da bênção de Deus. Querido Senhor Jesus, orei, tem piedade de mim. Então, claro como qualquer outra voz, ouvi as palavras que ele disse em meu coração: minha piedade é abundante em você. Naquele momento experimentei uma intimidade com o Senhor que ia além de tudo que eu conhecia, uma experiência que causa impacto em minha vida até os dias de hoje. Os serviços continuaram por mais de 3 horas. Eu jamais havia presenciado milagres como os que ocorreram ali. Tumores e artrite desapareceram. O surdo recuperou a audição. Pessoas se livraram de muletas e cadeiras de roda. Centenas se amontoaram perante o altar para contar como o Mestre havia tocado sua vida. Sentado ali, com a face encharcada de lágrimas, eu sabia que o Mestre também havia me tocado. Eu havia chegado àquele encontro com cicatrizes psicológicas e emocionalmente aleijado, mas fui transformado pelo Espírito de Deus, preenchido com paz e alegria que transcendem a compreensão. Chaves do poder. Naquele dia, em Pittsburgh, um jovem sedento fora preenchido até transbordar com o Espírito da vida. Fui transformado no momento em que ele me tocou, e jamais tornei a ser quem eu era. Eu vejo a mesma sede, o mesmo desejo nos olhos das pessoas que comparecem às nossas cruzadas. Esse desejo é muito importante. Na verdade, ele é o primeiro passo para experimentar o trabalho do Espírito Santo. É preciso ter paixão pelo poder divino. Você precisa ter essa fome em seu coração, uma fome que faça você continuar procurando até experimentar em sua própria vida os milagres descritos pela Bíblia, os mesmos milagres que ocorreram ainda hoje. Quando abrimos o coração para o Espírito Santo, ele derrama a presença divina sobre a alma sedenta de forma semelhante a uma chuva torrencial que cai sobre um solo ressequido. A presença divina se torna real e tangível. Vidas alquebradas são restauradas por essa presença, capaz de transformar toda a vida para sempre.
Eis que uma das lições mais poderosas que aprendi sobre a obra do Espírito Santo. Ele manifesta sua presença e todo o seu poder para aqueles que anseiam por sentir o divino toque na vida. A sede espiritual atrai essa bênção, assim como um sifão que é usado para transferir líquidos entre um recipiente vazio e outro cheio. Foi isso que prometeu o Senhor, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Isaías 44:3. Muitas pessoas são espiritualmente vazias, levando uma vida seca e estéril, mas apenas aqueles que têm sede de verdade de sentir a divina presença serão preenchidos, até transbordarem. Apenas quem anseia por conhecer o Senhor e quem cede a Ele na fé conseguirá experimentar do poder divino e da obra dele em sua vida. O segundo passo para experimentar a obra do Espírito Santo de diferentes maneiras é ainda mais importante. É preciso compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força nem uma influência. Ele é uma pessoa e apenas quando compreendemos tal fato é que passamos a nos apropriar de sua obra. Apesar de a Escritura nos dizer claramente que o Espírito Santo é uma pessoa real, com intelecto, emoções e vontade, muitos cristãos acabam vivendo como se ele fosse uma força em vez de uma pessoa. Assim, tais pessoas não conseguirão avançar na vida cristã, até que consigam compreender de forma verdadeira o fato de o Espírito Santo poder pensar, sentir, perceber, se comunicar e responder. Ele dá e recebe amor. Ele se aflige quando é machucado. O Espírito Santo é muito belo, muito precioso, muito gentil e amável, mas precisei estar presente naquele dia em Pittsburgh para compreender de verdade que ele é uma pessoa que deseja se relacionar comigo. A pessoa mais maravilhosa. Bem no meio daquele dia de serviços, em 1973, Kathryn Kuhlman interrompeu sua pregação e um silêncio recaiu sobre os presentes. Curvando a cabeça, ela começou a chorar. Por vários minutos, o único som que se ouvia naquele prédio era o de um profundo soluçar. Anos depois, a equipe de Kathryn me contou que nada semelhante àquele momento jamais ocorreu, nem antes nem depois daquele dia. Enquanto ela chorava, meus olhos acompanhavam cada movimento sutil. Minhas mãos agarravam firmemente o banco à minha frente. Ao levantar a cabeça, pude ver o fogo em seus olhos. Por favor, não aflijam o Espírito Santo, ela suplicou, com a voz embargada de emoção. Não machuquem aquele a quem eu amo. Ele é mais real do que qualquer outra coisa no mundo. Ele é mais real para mim do que vocês. Então a senhorita Kuhlman descreveu a relação extraordinária que tinha desenvolvido com o Espírito Santo. Ele era um amigo íntimo e uma companhia constante, além de ser a fonte do poder de Deus em sua vida. Eu nunca havia ouvido alguém falar do Espírito Santo dessa maneira. Como cristão novo, eu fazia uma imagem confusa e nublada do Espírito Santo. Eu sabia sobre os dons que ele provê, mas não o conhecia de fato. Até o encontro em Pittsburgh, ninguém jamais conseguia me explicar de maneira plena que o Espírito Santo era uma pessoa que eu podia conhecer de verdade. Nunca tinha ouvido alguém descrevê-lo como um companheiro íntimo e querido. Enquanto a senhorita Kuhlman falava sobre o Espírito Santo, um desejo inexplicável tomou conta de meu coração. Era isso. Aquele era o segredo. Eu tinha de conhecer a pessoa. Preciso conhecê-lo, disse para mim mesmo. De volta a Toronto, depois da viagem de volta, eu continuava maravilhado pela experiência. Mal sabia eu que me esperava no regresso ao lar. Eu estava exausto fisicamente quando cheguei em casa, mas permanecia tão animado que mal consegui dormir. Assim que deitei na cama, senti como se alguém estivesse me levantado do colchão e fazendo com que eu me ajoelhasse. No escuro, com os joelhos no chão, pronunciei as palavras que estiveram agitando meu coração durante todo o dia. Espírito Santo, disse,
Katherine Kuhlman diz que você é amigo dela. Acho que não o conheço bem. Antes desse dia, eu acreditava conhecê-lo, porém depois do serviço dessa manhã, percebo que não o conheço de verdade. Como uma criancinha eu disse: Precioso Espírito Santo, eu quero conhecer você. Podemos nos encontrar? Podemos nos conhecer de verdade? Eu sabia que havia encontrado com Deus pela fé no Senhor Jesus e que Ele havia transformado minha vida. Mas será que poderia conhecer o Espírito Santo da mesma forma que Katherine Kuhlman? Durante 10 longos minutos nada aconteceu. Nenhum anjo, nem trombetas, nem vozes majestosas. Decepcionado, comecei a me arrastar de volta para a cama. De repente, cada átomo do meu corpo começou a vibrar e senti um calor maravilhoso embrulhar meu corpo, como se alguém estivesse me enrolado em um cobertor bem grosso. Uma incrível sensação de êxtase inundou meu ser. Um amor indescritível começou a encharcar minha alma. Eu não compreendia o que estava acontecendo comigo, mas bem dentro de mim eu sabia que o plano de Deus para minha vida começava a se revelar ali. Foi uma experiência tão gloriosa que eu não conseguia ter certeza se eu estava no céu, em Pittsburgh ou em Toronto. Quando finalmente abri os olhos, ainda tocado pelo poder de Deus, olhei ao redor e descobri que continuava em meu quarto, em Toronto. Na manhã seguinte, as primeiras palavras que eu disse, sem mesmo saber o motivo, foram: Bom dia, Espírito Santo. A presença dele preencheu meu quarto imediatamente, tornando a me envolver em um calor celestial. Durante as 8 horas que se seguiram, minha Bíblia permaneceu aberta enquanto o Espírito Santo me ensinava, através da palavra de Deus, tudo sobre ele. Quando eu perguntei por que ele havia vindo, ele me apontou as palavras de Paulo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. Ele também me mostrou a razão de eu jamais conseguir compreender com profundidade as coisas de Deus sem a ajuda dele. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Naquela manhã, o Espírito Santo se tornou tão real para mim quanto qualquer pessoa que eu já conhecera. Daquele dia em diante, todos os dias, ao raiar do sol, tão logo eu dizia bom dia para ele. Já o via ao meu lado, me ajudando a compreender a Bíblia, me ajudando a orar e permitindo que eu chegasse mais perto do precioso Salvador e maravilhoso Pai Celestial. Eu sentia sua presença em todas as partes, mas meu quarto era nosso lugar especial. Eu corria do trabalho para casa, voando escada acima para ter meu momento sozinho com ele. Houve ocasiões em que nossa amizade era tão intensa que o Espírito Santo dizia: por favor, não vá, fique comigo, ainda que por mais 5 minutos. Não tardou para que eu passasse a pregar o Evangelho e ficasse completamente curado de minha gagueira, tudo por causa do poder e da presença. Um a um, os membros da minha família entregaram o coração ao Senhor, ao verem as maravilhas que o Senhor realizava em minha vida. Daquele dia até hoje, o Espírito Santo tem sido um companheiro constante e um valioso ajudante. Não há vez em que eu suba no altar para pregar aos milhares que comparecem às nossas cruzadas, sem que eu sussurre antes: Espírito Santo, ande ao meu lado. Este é seu serviço, não meu. Quando vem o Espírito. Sem sombra de dúvida, a razão por que muitos milagres maravilhosos acontecem nessas grandes cruzadas se deve à obra do Espírito Santo. E só é possível começar a compreender tal obra quando se começa também a compreender a personalização do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja ungir você com o poder divino, deseja dar a você a vitória contra a tentação, deseja instruí-lo na palavra de Deus, deseja inundar você com sabedoria e revelações e também deseja prepará-lo para o ministério.
Mas, acima de tudo, Ele anseia por um relacionamento com você e por trazê-lo à presença do próprio Deus Todo-Poderoso. E é o Espírito Santo que torna o Pai e seu Filho, o Senhor Jesus, tão reais em nosso coração e em nossa vida. É por esse motivo que o apóstolo Paulo tanto desejou que os fiéis experimentassem a comunhão do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14. Pois quanto mais o conhecemos, mais sabemos sobre o Pai e sobre o Filho, e o Espírito Santo nunca exalta a si mesmo. Em vez disso, ele sempre glorifica e engrandece o Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus do Espírito Santo: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16:14. O Espírito Santo não busca sua própria glória, nem ele deseja chamar para si toda a atenção, mas sim para Jesus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, por nós e para nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor, a fonte da vida que procede do Pai. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, universal e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Este mesmo Espírito Santo anseia por revelar Jesus para você e anseia por permitir que você o ame com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Mas, para que isso aconteça, é preciso que você o receba em sua vida. Entrega ao abençoado Espírito Santo. Não há maneira mais digna de expressar nosso amor pelo Senhor do que através da entrega diária ao Espírito Santo. Na verdade, esta é uma rotina essencial para quem deseja conhecer na intimidade a pessoa do Espírito Santo e para quem deseja experimentar de forma profunda toda a sua obra. Mas tal entrega só é possível através da oração e da humildade diante do Senhor. As pessoas muitas vezes me perguntam: todo mundo é capaz de experimentar o Espírito Santo como você o fez? Será que somos todos capazes de ver o Espírito Santo realizar as mesmas coisas que você experimentou? A resposta é absolutamente sim. Não é preciso nenhum dom especial, apenas entrega e humildade. Portanto, não se trata de perguntar: terei esse dom? A pergunta correta é: consigo me entregar completamente a ele? Eis aqui como se dá o início desse processo. Quando se começa a conhecer o Senhor, é então que ele passa a manifestar a si mesmo e ao seu amor por você. Depois, essa comunhão cresce e se intensifica até que você seja levado a dizer: Senhor Jesus, a Ti entrego minha vida, minha mente, meu coração, meus sonhos, minhas emoções, meus pensamentos. Dou-os todos a Ti, entrego espírito, corpo e alma. Faz de mim o que quiseres. Ao se entregar para Ele, só então o Espírito Santo começa a ensinar, não apenas sobre a própria pessoa, mas sobre tudo que o Pai preparou para você. João 14:26. Com isso, Ele concede a você toda a sua força e sua fé viva, pois declarou Isaías: na quietude e na confiança está o seu vigor. Isaías 30:15.
Tudo que diz respeito à palavra de Deus se torna mais forte, e tudo que é ligado à oração se torna mais rico. Aquela passagem da Escritura que você já leu 10.000 vezes se torna mais poderosa do que jamais fora devido à presença do Espírito Santo. A comunhão com Deus se torna rica como você jamais sonhou. Tudo por causa da presença do Espírito Santo. A paz e a tranquilidade se instalam em sua vida e pela primeira vez você irá compreender o que pretendia o Senhor Jesus ao dizer: a minha paz lhes dou. Tudo isto será seu por causa do Espírito Santo. Convidado bem-vindo. Dennis Bennett, o pastor episcopal que ajudou a introduzir a renovação carismática nas principais denominações, costumava comparar o Espírito Santo a um convidado que visita sua casa. Enquanto você está na cozinha preparando um lanche, dizia Bennett, seu convidado permanece sentado em silêncio na sala de estar, esperando que você vá falar com ele. Ele não irrompe na cozinha bradando: estou esperando você. Em vez disso, ele é capaz de esperar por horas até você se sentar e conversar com ele. Ele é um verdadeiro cavalheiro e não tenta prevalecer sobre você ou qualquer pessoa que seja. O Espírito Santo é um baita cavalheiro. Ele não se intromete na nossa vida, nem força sua presença sobre nós, mas ele permanecerá sempre por perto das pessoas que desejam sua companhia. Precisamos receber o Espírito Santo em todos os momentos de nossa vida cotidiana, permitindo que ele realize sua obra em nós e através de nós. Em casa, no trabalho, na escola, na igreja, onde quer que estejamos. Sua maravilhosa presença deve agraciar nossos recantos de oração, nossos estudos bíblicos, nossa adoração e as relações com todas as pessoas. Ele anseia por se tornar a sua melhor companhia e o seu melhor ajudante, mas cabe a você fazer o convite. Ele está esperando que você diga: bem-vindo, Espírito Santo. Venha comigo nesta jornada. Desde os primeiros dias de meu ministério, eu tenho sonhado em colocar este livro em suas mãos. Bom Dia, Espírito Santo serviu para apresentar a você a pessoa do Espírito Santo. Agora você está prestes a descobrir a obra notável do Espírito Santo. Aquilo que uma pessoa faz provém de e reflete no que a pessoa é. Na verdade, não é possível apreciar a obra de uma pessoa até entendermos quem ela é. O mesmo vale para o Espírito Santo. Quanto melhor você compreender quem ele é como pessoa, mais será capaz de compreender, de experimentar e de se apropriar da obra dele. Desse modo, é assim que iremos começar. Vamos olhar quem ele é, o que ele fez e o que ele deseja fazer nos dias de hoje. Este livro irá ajudar você a compreender a pessoa do Espírito Santo e a se apropriar de seu poder. Oro para que você, conforme lê as páginas deste livro, seja inundado pela presença divina e para que o poder dele se revele, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando chegar à última página deste livro, você irá dizer: bem-vindo, Espírito Santo.